Segundo a geografia bíblica, o apóstolo Paulo é considerado o maior missionário no que se diz respeito a alcance em fronteiras que já pisou nessa terra. Conta-se que ele já esteve pregando o evangelho em territórios hoje pertencentes à atual Espanha. No capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos ver que ele pregou aos bárbaros na ilha chamada Ilha de Malta. Mas ele pregou tanto, no capítulo 20 de Atos também, ele chegou a dizer que em nada ele tinha a vida dele por preciosa, contudo, que ele cumprisse a carreira e o ministério que lhe fora entregue pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ele se doou para o evangelho, para a pregação do evangelho, para a divulgação do evangelho. Mas agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, nos que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vos resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. No versículo 3 ele fala que o nosso evangelho ainda está encoberto. Não que o evangelho fosse dele, que ele fosse o autor, é claro que é Jesus. Mas quando ele fala o nosso evangelho, quer dizer que aquilo fazia parte da vida dele. Era algo tão pessoal, tão íntimo dele, o evangelho, que ele dizia: o meu evangelho. Glória a Deus. Mas ele chegou a dizer que ainda mesmo depois de ter pregado a muitos, o evangelho ainda estava encoberto a muitos também. Mas só estava encoberto naqueles que estavam se perdendo, nos que se perdem. Ele disse: nós somos o bom cheiro de Cristo, cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Nós que somos pregadores do evangelho, nós que somos trombetas de Deus aqui nessa terra, devemos ter esse entendimento que nos acompanhando sempre, e nunca esquecendo disso, que o mundo onde nós estamos, este mundo está cego, e a única instituição que está na terra, que recebeu autoridade contra o Deus deste século, se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele nos garantiu isso: eu vos darei a chave do reino de Deus. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Porque a igreja recebeu a incumbência de Jesus de abrir os olhos da humanidade que está cega. E qual é a forma que nós vamos abrir os olhos da humanidade? Pregando o evangelho que Paulo pregou. Ele mesmo disse: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, nos que se perdem está encoberto. Para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou eles, cegou o entendimento espiritual. Eles não conseguem ver Jesus. E na atualidade que nós vemos, que nós vivemos, infelizmente nós fizemos parte deste cenário, não compactuando, mas fizemos parte porque estamos aqui nessa terra. Nós vamos ver, meus amados irmãos, claramente isso, que as pessoas não veem mais Jesus, porque o evangelho, quase que de maneira total, não é mais o evangelho que Paulo pregou. Os pregadores têm a sua vida por preciosa.
Eles estão preocupados mais com os seus confortos do que com a salvação das almas. Eles estão preocupados mais com os seus bem-estar financeiros, com as suas locomoções sofisticadas, do que em amar o próximo, do que em mostrar a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus, para tirar a cegueira espiritual das pessoas. Pelo contrário, eles estão tornando-se cegos, como disse e profetizou o profeta Isaías, cães gulosos, obreiros fraudulentos, pessoas interesseiras, que dizem que amam as almas, mas não amam. Eles não amam as almas, eles amam aquilo que as almas podem proporcionar para eles financeiramente. Eles amam a contribuição mensal das almas, porque se eles tivessem amor pela alma daquela pessoa, eles guiavam aquela pessoa pelo caminho verdadeiro. Eles ainda pregavam contra o pecado, não esnobando as pessoas, não maltratando. Quando nós falamos em pregar a verdade, não é um evangelho distratante que maltrata as pessoas, que envergonha as pessoas, que desrespeita as pessoas. Não, nós devemos ser gentis, nós devemos ser educados, nós devemos ser longânimos, pacientes. Mas tem uma coisa: devemos anunciar todo o conselho de Deus, porque se nós não fizermos assim, as pessoas simplesmente continuarão cegas. Simplesmente continuarão cegas nos seus próprios pecados, nos seus próprios cuidados animais, que o apóstolo Pedro comparou essas pessoas com animais irracionais, que foram feitos para serem presos e mortos. Aleluia, está na hora de nós amarmos as almas. Está na hora de nós olharmos um pouquinho para o passado. O crente tem que ter um freio de mão às vezes. Ele tem que ter um freio de mão em marcha ré. Ele tem que parar um pouco e olhar para trás, olhar a história da igreja primitiva, os primórdios do avivamento. Estudar sobre os obreiros de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Estudar sobre os reformadores da igreja. Estudar, conversar com pessoas mais velhas que viveram o tempo do óleo, que viveram o tempo do fogo, que não era um fogo místico, mas que era um fogo puro que vinha do altar de Deus. Não, eles querem ficar informados, apenas informado, com a sua mente cheia de novas invenções, de novas informações, mas o coração está vazio. Glória a Deus. Mas Deus, o intuito de Deus é levantar uma igreja poderosa, levantar um povo poderoso, para que aonde este povo andar, aonde esse povo entrar, ele resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, aleluia, que é a glória de Deus. Eu já vi situações, eu vivenciei uma situação. Eu conheci uma irmã, eu ainda nem casado não era, eu conheci uma irmã que ela andava na doutrina, na santificação. E quando vinha vindo aqueles homens do mesmo lado que ela na rua, e aqueles homens, quando vinham passar perto dela, eles atravessavam a rua, porque eles não suportavam passar perto daquela irmã. Por quê? Porque ela era cafona, porque ela era braba, porque ela era da doutrina que muitos hoje dizem que são arrogantes, que são soberbos. Não, é porque ela tinha o Espírito de Deus, é porque a santidade de Deus estava na vida dela. Hoje em dia, infelizmente, se muitos vão passar por algumas certas irmãs, entre aspas, o desejo dos ímpios é convidar para ir para a cama, o desejo dos ímpios é cobiçar. Pelo contrário, em vez dela tirar as escamas dos olhos dos ímpios, elas induzem o ímpio à cobiça, à tentação. Devemos ser uma igreja santa. Os homens devem ser homens santos, que não se corrompa com o sistema.
que não se corrompa, que não se barganhe, que não faça vista grossa com o pecado. Hoje em dia, dependendo das situações, quantas inúmeras coisas poderíamos nos lembrar e que falar e trazer e fazer menção. Mas hoje o que predomina na atualidade, querendo ou não, gostando quem vai ouvir esse vídeo ou não, o que predomina na atualidade da igreja é o dinheiro. Dinheiro, é isso que predomina. Não sei se não dá mais do que 90%, porque são poucos os que permanecem no amor, conforme diz a palavra de Deus. Mas a missão nossa, a missão da igreja, é resplandecer a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Fica essa palavra de meditação em nome do Senhor Jesus.